Bem, meu nome me chamo Ricardo Luiz Lange Mess, sou professor de cursos de agronomia aqui do Centro de Ciências Agrárias da Biodiversidade, né, da Universidade Federal do Cariri. Eu sou Marcelo Oliveira Santiago, sou professor de Química que dava aula nos cursos de Engenharia Civil e Agronomia e depois Engenharia de Materiais. Eu sou Ana Jaqueline Braga Mendes, sou professora do estado do Ceará. Posso começar a história do campus? Eu acho que a gente tem que retroceder um pouco no tempo. Vou partindo do Bermudo 11, quando apareceu. Nós éramos um campus da Universidade Federal do Ceará, né, que foi criado em 2006. E aí, em 2012, eu era diretor desse campo, do campo da UFC no Cariri, e aparece para nós, então, um projeto de lei propondo a criação da Universidade Federal do Cariri por desmembramento de campus da UFC no Cariri. E aí foi um alvoroço muito grande na universidade, porque a gente não esperava. Normalmente a história de criação do campus ou universidades, ou transformação de campo em universidade, mais exatamente, partia da própria comunidade, partia do próprio ambiente acadêmico, né, propondo então essa transformação. E com a gente não aconteceu isso. Caiu, assim, vamos dizer, de paraquedas um projeto que usava transformar o campus da UFC em Universidade Federal do Cariri. E aí nós nos defrontando então com esse grande desafio, né, um desafio enorme de pensar uma universidade, criar todo o seu organograma, os custos, o que é que se faria nos campos, porque a proposta ela vinha com a criação de 5 campos. A gente tinha, na prática, 3 espaços, 3 campos, então, que era Crato do Juazeiro Barbalho, mas como o campus da UFC era uma entidade só, uma instituição só. E com esse projeto de lei de criação de universidade, teríamos que criar um campo, desmembrar esses 3 campos, esses três espaços, em 3 campos, e criar um campus em Foco, estava previsto, e um campus em Brejo Santo. Então aí começa, vamos dizer assim, a primeira menção ao campus de Brejo Santo, nesse projeto de lei. Quando a gente teve a questão da transformação do Campus Cariri em nova universidade, né, no início era a Universidade Regional Federal ou Regional do Cariri, e que depois se transformou em Universidade Federal do Cariri, eu coordenei durante um bom tempo o GT, que falava sobre ensino, pesquisa e extensão nessa universidade. E aí, durante esse GT, eu coloquei como uma proposta a gente criar um campus de licenciaturas. E a direção, né, a gestão da universidade comprou essa ideia e decidiu levar para ser o novo campus do Brejo Santo que a gente iria ter. A ideia de ir para Brejo Santo é porque Brejo Santo tinha os melhores índices de educação do estado, né? Então começa a ser esse campus, né, com o curso de licenciatura interdisciplinar, e uma novidade para muitos. Os professores que chegavam, todos tinham uma formação disciplinar. A interdisciplinaridade era um grande desafio. Bem, o professor, então, Marcelo, inicia esse curso, né, uma unidade acadêmica foi um curso só, e mais tarde, né, então, eu já vice-reitor, a professora, com a saída do professor Marcelo, a professora Soline me pede para acumular a diretoria num período do Instituto de Formação de Educadores. Bem, aí o nosso grande desafio, já tinham chegado alguns professores, já tínhamos um pouco técnico, um pedagogo, administrador, secretário, era o espaço de funcionamento do Instituto, né? E aqui a gente tem que sempre registrar o nome de uma pessoa, um político que foi muito importante para a história do campus e para Brejo Santo, que foi o nosso saudoso Hélio Landim, né? Ele foi, enquanto deputado, e batalhou assim, incansavelmente para que nós tivéssemos um espaço adequado. Olha,
eu acho que o projeto já iniciou com um grande desafio. Porque, assim, na realidade, como era uma universidade nova, então não tinha dinheiro para nada, porque era algo novo, não era o UFC, né? Tinha sido desmembrado da UFC e agora era o UFCA. Então, a universidade em si, ela dependia muito da boa vontade dos gestores públicos. Então, primeiramente, o que foi instalado aqui? Logo na criação da UFCA, um escritório. Um escritório que ficava ali no centro. Nós alugamos uma casa e readaptamos essa casa para ser o escritório da UFCA. Então, tudo foi realmente a gestão municipal que arrumou, sabe? Até os funcionários, que hoje vocês têm ainda, que um está ainda com vocês aqui. Então, desde a pessoa auxiliar de limpeza, para fazer a limpeza, o porteiro, alguém que iria trabalhar também como técnico, lá ajudando. Então, tudo isso a Prefeitura Municipal de Brejo Santo, na época, disponibilizou, sabe? E ficou muito arrumadinho o escritório. E o início de toda essa história linda teve início com esse escritório. E depois veio a luta para conseguir um local, para que realmente fosse viável receber esses alunos com os cursos naquela época oferecidos. E aí, conseguimos, então, a seção da Escola Balbina, né? Lá onde hoje funciona o campus do Brejo Santo, o Instituto de Formação de Educadores. Eu abro um sorriso assim, porque tem histórias muito interessantes e pitorescas sobre aquele local, né? A gente teve até, vamos dizer assim, eu vou citar, uma certa desavença, assim, um mal-estar junto com a CRED na época, porque aquele prédio parece que estava se encaminhando a ser cedido para a CRED, né? E a gente então chega e toma esse prédio, vamos dizer assim. Mas hoje tudo tranquilo, sem nenhum problema, mas são as coisas que acontecem, né, no desenrolar desse processo todo. Sou professora Jaqueline Andrade, sou bióloga, formada pela Universidade Regional do Cariri. Sou fruto da interiorização das universidades. Sou natural de Icó, morei minha vida toda em Icó, saí de Icó para o Crato para fazer universidade, né, no nosso interior, e permaneci, né, no Cariri cearense, tanto no mestrado, né, onde depois do mestrado passei como professora efetiva aqui da Universidade Federal do Cariri, especificamente do campus de Brejo Santo. Então, eu ingressei na UFCA em 2014, especificamente assinei meu termo de posse em 24 de julho de 2014. Eu sou Paulo Gonçalo Farias Gonçalves, sou professor de matemática da UFCA, aqui do campus de Brejo Santo. Meu nome é Marcos Henrique, eu sou professor aqui do Instituto desde a fundação, desde a abertura do campus. Meu nome é Rodrigo, mais conhecido como professor Rodrigo Lacerda. Eu sou licenciado em matemática. A gente costuma dizer que quando a gente chegou era só mato, né? Então a gente não tinha ainda o campus, né? Então tinha a ideia dos cursos e inicialmente nós começamos em um escritório provisório que ficava ali nas proximidades do centro, e a partir daí a gente teve acesso a um projeto do primeiro curso, né? Que foi o curso de Ciências Naturais, e a gente já começou trabalhando nele até que tivesse o SISU e a primeira seleção. Quando nós chegamos aqui, realmente nós tínhamos bastante dificuldade com a questão da estrutura, a infraestrutura, né? O colégio, o campus funcionava num colégio cedido pela CRED, né? No caso, a CRED aqui do Cariri, e foi cedido durante um tempo e tudo, e o colégio ele estava, obviamente, precisando de reparos na questão da infraestrutura física e etc. E os primeiros anos, né, de funcionamento foram bastante
foram desafiadores, assim. Foram difíceis para todos os professores e foi muita superação, né? Os professores tiveram que se superar bastante mesmo para poder realizar as atividades no campus, no instituto, né? Chegamos aqui sem a reforma, ficamos aqui em torno de 2 anos, de 2014 a 2016, com a estrutura bem precária. Passamos por diversos perrengues, como diz, né? Eu me lembro bem de uma época, de uma sala de aula, que o forro ele estava um pouco caído. E aí todo mundo tinha medo desse forro cair. E um belo dia à tarde, um caminhão passou ali na BR e estourou o pneu do caminhão. Aí todo mundo ouviu esse barulho e começou o corre-corre. Todo mundo sai do prédio que o prédio está caindo, está desabando, né? Esse atual prédio, mas graças a Deus não era desabando, né? Foi esse medo, mas foi um engano. Então eu digo isso para mostrar como a gente passou, né, por diversas fases. E foi desafiador porque a gente chegou em condições um pouco precárias em relação à estrutura, mas também foi muito prazeroso porque a gente chegou com um grupo de pessoas que tinham também aquele brilho no olhar, que queriam também conquistar, né, e fazer o melhor, né, cada um ali fazer o melhor para que o IFE crescesse. Eu sou Juscelio Santos, atualmente assessor especial da educação. Sou Donilton Inácio, sou aluno do último período de biologia aqui do IFE e sou graduando, né, do curso de biologia aqui do Instituto de Formação de Educadores. Olá, meu nome é Paulo Henrique Brandão. A gente tem vários Paulo Henriques aqui no UFCA, mas eu sou o Brandão. Meu nome é Danúbio, minha função aqui é auxiliar administrativo. Sou responsável pelo RU, o restaurante universitário. Eu sou o João Bosco, né? Todo mundo me conhece por João Dumont, e exerço a função de bibliotecário no campus há 8 anos. Tratando-se do prédio, era bem complicado, porque era um prédio que era uma escola do Estado, e a escola do Estado veio um prédio novo, e aqui estava há 6 meses, quase 1 ano, sem funcionar. E aí foi na época que a universidade veio, e aqui ficou disponível para o UFCA. E o prédio em si, por estar quase 1 ano sem movimento, sem alunos, sem as pessoas, estava um pouco estragado, mas pelo tempo mesmo, entendeu? E no início foi bem difícil, foi um pouco complicado. Tinha uma coisa que era complicado para a gente, era a questão de banheiro, né? O curso estava começando, a gente não tinha uns banheiros interessantes. E tem até uma história engraçada, porque a gente tinha um banheiro dos alunos, tinha um banheiro que os servidores usavam, que praticamente era um banheiro só, que funcionava dentro de uma sala. E os colaboradores terceirizados me informaram que tinha um local lá atrás, que é onde é o estacionamento hoje, e eu falei, lá dentro tem um banheiro bacana, dá para vocês usar. Era o banheiro paralelo que a gente tinha. Essa estrutura do banheiro era complicada. Praticamente nós tínhamos apenas 4 salas de aula, né? Acho que era 4 ou 5 no máximo. A gente tinha quase 10 salas lá, mas assim, impossível de você dar aula com o teto ameaçando, né? Muitas vezes a gente assistia a aula segurando uma janela, que tinha uma janela que às vezes queria cair, né? E quando ventava muito a gente ficava segurando essa janela. E era muito difícil porque era escuro, né, a estrutura, mas todo mundo estava muito feliz, né, porque já era a universidade, né? A gente não tinha RU, né? Então, ou seja, a forma de alimentação era precária também, porque a gente corria para essas banquinhas, né? E rememorar os 10 anos do IFE me traz exatamente a primeira frase que eu ouvi quando eu entrei no campus, né, na universidade. A primeira pessoa que me abordou era um aluno e me disse que eu não tinha nada para fazer, porque não tinha livro, a gente não tem acervo. E eu, de fato, passei algumas semanas, alguns meses, vindo realmente só para cumprir horário, porque a biblioteca ela se caracterizava apenas por uma mesa e alguns exemplares velhos oriundos de doação do curso de Física da UFC. Mas eu lembro que quando essa pessoa me disse que eu não tinha nada para fazer porque não tinha livro, eu disse, agora é que o trabalho vai começar. Então é um desafio que a gente tem realmente que enfrentar. Hoje nós temos uma estrutura de biblioteca que ainda não é aquela que nós consideramos ideal, né? Mas tendo em vista o que
recebemos há 8 anos atrás, a gente está num espaço bem melhor, estamos numa estrutura de acerto também bem mais segura, né, que atende realmente às necessidades dos nossos cursos, mas naquela época nos faltava tudo, tanto em relação à infraestrutura como também a recursos mesmo. Então, trabalhar era muito difícil, porém, quando cheguei aqui, encontrei uma comunidade acadêmica muito comprometida, tanto em relação aos professores como os alunos, né, e os colegas servidores que já estavam aqui quando eu cheguei, e isso nos motivou, né, a buscar realmente formas de resolver esse problema, né? Então, a direção do IFE naquele momento estava com a professora Jaqueline, com o professor Paulo, e eles abraçaram a causa e a gente trabalhou muito durante todo o ano de 2016, que foi o ano que eu cheguei, para até o final de 2017 a gente conseguisse adquirir a nossa primeira compra, né, a primeira remessa de livros, que quando chegou foi assim algo fantástico para a gente, que todo mundo celebrou, né, foi realmente uma festa para professores e alunos. Então os alunos hoje entram dentro da universidade e alguns até criticam que a gente tem poucos livros, mas naquele momento a nossa primeira compra ela significou muito, né, e depois foi que a gente conseguiu realmente outros recursos de mobiliário, como estante, os bibliocantos, os equipamentos de segurança, que naquele momento não tínhamos, né? Então, quando cheguei aqui, essa foi a primeira visão, um lugar que não tinha literalmente nada, só tinha realmente a vontade de fazer. A ansiedade era tão grande que as instalações foram feitas em um ambiente que ainda nem estava totalmente preparado para receber um centro de formação de educadores. Na sequência, depois de um tempo de funcionamento, precisou deslocar-se para uma escola de ensino médio, uma escola do Estado, Escola Liceu Professor José Teles de Carvalho, enquanto o prédio era adaptado para receber melhor os estudantes, os equipamentos, enfim. Meu nome é Letícia Caetano da Silva, sou professora de Química aqui no Instituto de Formação de Educadores. Meu nome é Gilson Francisco. Eu sou bacharel em Física pela UFPB, mestre e doutor em Física também pela UFPB. Eu sou Edileuza Francisca da Silva, tenho 24 anos. Eu sou formada em licenciatura interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática e também na licenciatura em Matemática, ambas pela UFCA. Me chamo Vinícius, eu estou cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estou no 4º semestre, mas já estudei no IFE, fiz outro curso no IFE e concluí outros 2 cursos. Ciências da Natureza, Matemática, que é o curso interdisciplinar, e também concluí o curso de licenciatura em Física. E eu sempre digo que a gente foi muito resiliente em vários assuntos, porque a gente realmente trabalhava sempre com o mínimo, e a gente conseguiu que desse certo, né? Então, com a ajuda de todo mundo, eu lembro muito bem que a gente veio para aqui, esse prédio estava totalmente deteriorado, estava em condições insalubres mesmo de trabalho, e conseguimos a reforma. E a gente precisava se mudar, né, para outro local enquanto a reforma acontecia. Com parceria com a CREA, a gente conseguiu fazer a mudança para o liceu. E aí eu lembro que para fazer a mudança para o liceu, a gente precisava tirar tudo de dentro. A gente tinha carteira, já alguns móveis, a gente precisava tirar tudo de dentro. E quem ajudou a fazer a mudança foram os professores, foram os funcionários daqui. E aí eu lembro de você, né, que até hoje eu recordo que era a professora Letícia, né, ajudando lá nas cadeiras. Minha mãe disse para eu estudar que eu não ia pegar perizabo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu passar por tudo isso e chegamos aqui depois de 10 anos por conta realmente dessa ajuda mútua, né? Todo mundo se ajudava, todo mundo fazia a sua parte, fazia além da sua parte, né? E por conta disso a gente conseguiu, né, enfrentar os desafios que surgiram. Quando eu comecei, em 2018, a gente ainda estava lá no liceu. E quando a gente estava no liceu, as condições não eram as mesmas. A biblioteca era numa sala menor, para a gente estudar era no refeitório do liceu, e às vezes acabava compartilhando espaço com os alunos do prédio. Lá era desesperador, você tinha um laboratório que não tinha sequer água destilada, por exemplo, né? Dividir
Você está dando aula para graduação com alunos do ensino médio lá fora, aquela gritaria, aquela loucura, os alunos batendo na janela, passava às vezes no horário do intervalo, por exemplo, nossa, era muito caótico, assim. O prédio não tinha um ambiente tão bom assim, principalmente climatizado. A gente não tem um ambiente climatizado, livre de ruídos. Às vezes as salas tinham bastante barulho. Que queira ou não, lá é uma escola, a estrutura é feita para a escola, né? Então a gente não tinha todas as salas que nós precisávamos para realizar nossa atividade, né? Por quê? Porque a escola tem sua própria diretoria, sua própria coordenação e várias outras atividades. Então, eu me chamo Ed Carlos, né? Sou docente aqui do Instituto de Formação de Educadores. Sim, meu nome é Francione Charapa Alves. Eu sou graduada primeiro em Ciências Econômicas, depois eu fiz Pedagogia e fiz Filosofia. O meu mestrado e doutorado é em Educação, pós-doutorado também em Educação. Eu sou a professora Francineide Amorim, sou professora da licenciatura em Física e da licenciatura interdisciplinar do Instituto de Formação de Educadores desde 2015. Sou Silvério Freitas, sou docente do curso de Agronomia da Universidade Federal do Cariri e atualmente estou como reitor da Universidade Federal do Cariri. Meu nome é Felipe Fabrício Geroni Sampaio, eu tenho 24 anos, sou aluno do 7º semestre de Pedagogia. Antes da Pedagogia eu fui estudante do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática. Fiquei no curso por 3 anos, aí saí e entrei na Pedagogia. Estou até hoje. Acompanhei todo o processo de reforma e ampliação aqui desse prédio e fiquei muito feliz, né, em ver, mesmo que o espaço ainda seja um espaço pequeno, mas seja um espaço todo novo, equipado. E aí, quando foi em março de 2019, a gente fez a reinauguração desse espaço, né? A gente veio para cá. E eu me lembro bem que em novembro de 2018, em pleno feriado, no dia de finados, eu me reuni com o Ed Carlos, que era o vice-diretor da época, eu estava na direção, e aí a gente disse assim, Ed Carlos, agora a gente tem um espaço todo equipado, novo, mas falta equipamentos, né? E a gente foi fazer os documentos, que a gente chama na linguagem da universidade, os termos de referência, para poder adquirir quadro, adquirir mesas, cadeiras, ar-condicionados. Porque assim, no serviço público tem essa burocracia, né? A gente conseguiu a reforma e ampliação, mas precisava equipar o espaço. Porque já pensou a gente chegar aqui em março e o espaço está todo vazio? E aí fizemos, né, todo esse processo, esse termo de referência e conseguimos equipar o espaço que vocês veem hoje, né? Inclusive, estamos aqui no laboratório de matemática, que é um laboratório que já tem todo, né, o equipamento que a universidade como um todo tem. E aí fizemos a inauguração em março de 2019, estamos aqui até a presente data. Com a reforma a gente pôde trazer aí, né, mais salas de aula, a gente pôde trazer móveis novos, a gente trouxe também equipamentos, né, que foram adquiridos e que inclusive, felizmente, durante esses 5 anos de gestão, juntamente com o professor Rodrigo, a gente participou mesmo do processo de licitação, de compras, né, de ar-condicionado, de mobiliários, de computadores, né, para poder estruturar o estúdio de gravação, inclusive com os equipamentos que estão aqui agora, né, de desenvolvimento do projeto. Então, todos esses pontos são pontos que a gente considera, eu particularmente considero como avanço, né? Porque a gente chegou aqui e não tinha praticamente nada, só as salas de aula. Então, durante esse período da criação da universidade até realmente a efetivação, né, do campus Brejo Santo, eu trabalhei muito na questão do planejamento estratégico aqui do campus, junto com o grupo lá da universidade. Depois que eu saí como pró-reitor de planejamento, eu assumi em 2015, então, final de 2015, início de 2016,
a Pró-Reitoria de Administração. Então, nossa colaboração foi intensa na questão de aquisição de equipamento, no diálogo aqui com a comunidade, para a gente ver, né, a melhor estratégia possível para estar equipando, né, o campus aqui naquele momento. Então, nosso trabalho, então, como pró-reitor de planejamento, foi uma visão mais estratégica, né, trabalhando no PDI. Na nossa gestão da universidade, a gente trabalhou primeiro o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade, onde o Instituto de Formação do Educador, né, o Campo Brejo Santo, estava englobado, e depois como pró-reitor de administração na execução, no contato direto, né, com os nossos docentes, com os técnicos administrativos aqui para a gente executar e tentar, né, da melhor forma, né, mesmo com as dificuldades orçamentárias, a gente equipar aqui o campus. Hoje podemos dizer que temos instrumentos, equipamentos, temos os laboratórios parcialmente equipados. Então, na parte da estrutura física, da segurança de estar aqui num prédio, sabendo que ele não vai desabar, é algo que nitidamente evoluiu bastante, né? Embora precisamos de mais espaço, o espaço que a gente tem, ele, apesar de pequeno, é bem organizado e dá para sanar boa parte das necessidades. A partir de 2019, quando eu vim para cá, ainda no curso interdisciplinar, eu comecei a explorar melhor o espaço daqui. Então eu utilizava muito a sala do CA, que hoje é o DAIF, para estudar, as salinhas da biblioteca também. E agora na pedagogia eu faço esse uso de forma bem mais intensa. Eu sempre estou na salinha da biblioteca, eu sempre estou na sala 12. Eu acho que o IFE tem um espaço bom para quem quer estudar, né? Tem cadeiras confortáveis, tem mesas boas, tem ar-condicionado. Tem uma biblioteca que tem um acervo bacana. O espaço é super importante para a gente desenvolver nossas atividades, para a gente ter, por exemplo, para a pesquisa, ter um momento para se reunir, ter uma sala para se reunir, a gente ter o nosso gabinete, a gente ter um espaço para o estudante se reunir, um espaço para atendimento do estudante. Então, eu penso que isso, as salas de aulas maiores, né, com ar-condicionado, então tudo isso contribui. E hoje a gente tem um campus que, apesar de ter, sim, algumas limitações, e é natural que a gente deseje sempre esse avanço, esse crescimento, mas eu acredito que a gente já conseguiu dar grandes saltos nesse sentido, sabe? De consolidar uma estrutura de um campus universitário e que, a partir dessa estrutura, a gente consegue desenvolver muitos projetos, né? Como vocês, imagino eu, né, que já têm visto. Hoje nós podemos dizer que hoje o campus de Brejo Santo, o Instituto de Formação de Educadores, ele é outro. Ele não é mais o mesmo campus que abriu as portas aqui em 2014, né? Não é mais o mesmo campus. E isso não é só em questão de infraestrutura. Infraestrutura é, assim, nítido, né? Basta você olhar as fotos, você olhar as imagens que você tem de 2014, 2015, os primeiros anos de funcionamento, para você ver o que você tem hoje, né? Mas não só infraestrutura, também na parte administrativa, na parte pedagógica, na parte didática mesmo, né? A quantidade de professores, o corpo docente que hoje está bem maior, né? Bem considerável em relação ao que era. A quantidade de cursos também, né? Hoje você tem vários cursos funcionando aqui, você tem os cursos de ciências naturais, você tem matemática, tem química, tem física, tem biologia, né? E tem um curso de pedagogia que foi uma grande vitória também do Instituto, que eu tive, graças a Deus, a honra de poder contribuir para a construção desse curso, trabalhar no PPC do curso, né, entre 2014 e 2015. E hoje, graças a Deus, felizmente ele está funcionando, com uma boa procura de alunos, né, uma quantidade satisfatória, razoável de alunos, né. Então, as conquistas hoje eu acho que são assim inquestionáveis, né? Hoje o Instituto de Formação de Educadores ele é um polo realmente aqui do Cariri, né? Ele é um polo de educação aqui do Cariri e ele não se limita só a atividades acadêmicas, né? Ele tem atividades que impactam na sociedade da própria cidade aqui de Brejo Santo, né? Eu me chamo Analice, mas todo mundo aqui na USA só me conhece por Alice. Eu sou aluna aqui do IFE, estou no curso da Física, estou no 3º semestre da Física.
em teorias, porque na prática eu já estou bem perto de me formar. Eu já me formei na LI, né, aqui do campus, e estou aqui desde 2019. Eu me chamo Luzmar Roosevelt Passos Ibiapina. Aqui eu sou conhecido por Roosevelt e sou psicólogo da instituição desde 2020. Sou formado pela Universidade Federal do Ceará, colei grau em 2016 e aqui foi a minha primeira experiência dentro do serviço público. Meu nome é Gilvan, eu sou concludente, né? Estou concluindo a minha graduação em matemática. Iniciei na LI, só que no período que eu iniciei, em 2009, né? A LI ainda fazia parte de um combo de 2 cursos, que era a LI e você tinha que escolher a específica. Então a minha específica que eu escolhi foi a matemática e agora estou concluindo. Olá, eu sou Daniel Brando, sou formado em pedagogia aqui pela Universidade Federal do Cariri. Eu sou professora Karine Pinheiro, trabalho com educação há mais de 20 anos. Cheguei aqui no IFE no dia 22 de fevereiro de 2022, há um pouco mais de 3 anos. Eu sou Aparecida, né? Sou assistente social aqui da UFCA, vinculada à PRAE, desde outubro de 2022. Quando eu cheguei no IFE, eu achei um espaço extremamente acolhedor, um espaço onde a gente conseguia se sentir fazendo parte da UFCA. Porém, eu cheguei em janeiro e em março começou a pandemia. Então a gente já se isolou, eu não tive tanto tempo de conhecer mais a fundo a dinâmica do campus. Em 2019 eu já fiquei, em 2020, em março a gente já ficou isolado até a volta, o retorno ali no final de 2020. E, cara, de verdade, assim que eu pisei o pé aqui, eu falei até pra minha mãe, poxa, eu nunca me senti tão acolhida. A primeira pessoa que eu me deparo com quem? Com Lídia Carla. Quem conhece Lídia sabe a pessoa incrível que ela é. E ainda já chegou se entrosando. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa também, uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Então, aquele contato meio dela faz assim, uma ligação de almas, digamos assim, porque nós duas somos 2 pessoas eufóricas ali. Enfim, ela me apresentou o campus e eu super me conectei aqui. Eu já disse, realmente, aqui acho que vai ser meu lugar. Então, foi assim que eu conheci o campus e que eu vim parar aqui. E eu estou aqui até hoje. E de verdade, eu nunca me senti assim, porque eu acho que você tem que se sentir acolhido num ambiente para você sentir parte dele, para você dizer, poxa, eu gosto daqui, eu quero ficar aqui. Então foi isso que eu senti quando eu vim para cá. Assim que eu tive aquele primeiro contato, como eu falei anteriormente com Lídia, me fez dizer, poxa, é aqui que eu quero ficar. Eu gostei daqui, eu gostei das pessoas aqui. Então essa foi minha impressão assim positiva daqui. Eu gostei demais. Enfim, foi um campus que na verdade não foi eu que escolhi ele, né? Ele que me escolheu de certa forma. E inicialmente eu achei que era um espaço bem acolhedor, né? Todos os técnicos, professores, estudantes me acolheram muito bem, né? E quando eu cheguei na universidade, eu pude perceber a seriedade, que apesar de ser uma instituição pequena, iniciando ainda nesse local, que antes ela ainda estava alocada em outra instituição, aqui ela não teve a sede dela mesma, um local fixo mesmo dela. Ela está iniciando esse papel, ver a seriedade, ver o compromisso das professoras, poder ver um novo universo, algum universo bem autônomo também. Então, foi essa a visão que eu tive inicialmente. Bom, eu já iniciei aqui no IFE, no campus novo. Então, já tinha toda essa estrutura, né? Eu sei que o pessoal antigo, né, 2017, 2016, estudavam no liceu, então ficavam pulando de escola em escola, então não tinha uma estrutura boa para estudar. E quando eu entrei já era tudo novo, então salas novas com ar-condicionado, com computador, com computadores muito bons no laboratório, né? Então foi todo esse ambiente acaba facilitando a nossa aprendizagem, acaba ajudando o nosso desenvolvimento aqui na universidade. Neste dia que cheguei, eu conheci, por sinal, a cidade de Brejo Santo no dia 22 de fevereiro e vim direto para o IFE, logo depois da minha posse. E a sensação é de casa não no sentido do prédio em si, porque a característica é de uma escola, com estrutura, com salas, com tudo arrumadinho, mas é a sensação de acolhimento mesmo. O grupo de professores muito receptivo,
foi muito, muito leve essa recepção. Então a sensação foi disso. Meu nome é Rogério Saraiva, eu sou professor lotado atualmente aqui na Universidade Federal do Cariri, no Instituto de Formação de Educadores, em Brejo Santo. Sou biólogo, sou professor da unidade curricular de Ensino de Biologia e Ciências Morfofisiológicas. Meu nome é Cláudio, sou discente do curso de Física. Neste caso, o meu semestre, o que eu estou fazendo já é o quarto. Meu nome é Rosália, sou da cidade de Milagres e eu estou no curso de Matemática. Eu me chamo César Bezerra, eu sou cearense e sou professor de matemática, né? Sou professor de matemática, em particular professor de matemática aqui no Instituto de Formação de Educadores, né? Campus da UFCA em Brejo Santo. Meu nome é Joelma Kelly, tá? Eu trabalho aqui no IF desde 2020. Eu vim redistribuída da UFC. Meu nome é Maria Paula e este é o meu sinal na comunidade surda. Eu sou uma pessoa surda e também sou estudante do curso de Pedagogia no Instituto de Formação de Educadores, no 5º semestre. Bom, me chamo Elisete, sou estudante do 5º semestre do curso de Pedagogia e Licenciatura aqui no Instituto de Formação de Educadores, a UFCA. Meu nome é Márcio, tenho 23 anos, sou da LI, estou no 5º semestre da LI já. Meu nome é Daniele Wendy, eu sou discente do curso de Pedagogia, sou da primeira turma de 2020, estou cursando atualmente o último semestre. Daqui a 10 anos eu espero isso aqui, um prédio gigantesco, né? Programas de pós-graduação ativos, uma comunidade gigantesca, né? Que existe essa possibilidade. Estamos numa região estratégica, né? Então tudo isso é possível, né? Mas a gente precisa melhorar sim, acho que isso é um anseio de todos da comunidade. A gente precisa de um espaço, de laboratórios, a gente precisa de estruturas de bibliotecas maiores, né? Mas o que a gente tem no momento também já consegue desenvolver um trabalho com qualidade. Eu espero que a gente tenha o nosso próprio campus. Eu acho que é uma coisa que a gente deseja muito, ter o nosso próprio lugar, a gente ter novos espaços para a gente ter nossas aulas, a gente ter novos materiais, tem a nossa brinquedoteca. Finalmente a gente consiga ter assim, a gente já tem a brinquedoteca, mas a gente tivesse uma que tivesse vários espaços, que tivesse materiais para a gente imaginar, a gente trazer as crianças para cá. Eu gosto muito quando as crianças vêm aqui, as crianças da creche, que a gente brinca junto com elas. Eu queria muito que a gente tivesse um local em que a gente pudesse acolher muito mais elas e a gente tivesse mais espaço para estar aqui no IF. Quando fala no IF, eu vivo basicamente aqui. Eu vou em casa mais para dormir, mas eu sempre tô aqui. Eu gosto muito de estar aqui com as pessoas. É um espaço muito acolhedor, onde todo mundo é bem-vindo. E eu gostaria muito, acho que todo mundo gostaria de ter um maior espaço para a gente mesmo, para a gente estar feliz em estar todo mundo junto, mais espaços para a gente, para as aulas, mais espaço para a gente descansar. E eu ia gostar muito de tivesse. Eu espero que ele consiga crescer cada vez mais e que apareça mais alunos, que eles se dediquem mais também, porque eu acho que aqui é um lugar assim que merece assim um pouco mais de destaque, porque, por exemplo, como muitos alunos, né, que moram na zona rural, que os pais não têm uma condição, né, de
de pagar um transporte para ir para Juazeiro e ter aqui o IFE aqui do lado da sua casa, como por exemplo em Milagres, posso considerar como se fosse no quintal, eu acho que é uma coisa assim muito boa para esse jovem. Para quem não tem a chance de ir para Juazeiro, é maravilhoso. Eu espero que ela tenha avançado bastante com relação à questão dos cursos, aprimoramento, com relação aos laboratórios, que ela continue crescendo, que o campus daqui ela oferte outros cursos além, né, do que já existe. Espero que esteja muito melhor do que o que já está, porque sempre pode melhorar e ainda há muito a melhorar. Nossas conquistas já foram muitas, claro, só que pode melhorar muito mais. Sobretudo, podemos ter um campus maior, né? Podemos receber mais alunos de nossa cidade, acima de tudo. E é isso, que seja sempre acolhedor e aberto para todos. Eu espero do IFE que ele esteja cheio de alunos, com vários cursos, cada um formados, e que todas as pessoas que estudaram comigo estejam aqui também presenciando cada um deles e até sendo professores. Eu espero que seja uma universidade mais ampla de conhecimentos, de intelectos e que ela evolua cada vez mais, que ela está evoluindo no momento. Que nós conquistamos o nosso campus maior, vejo uma universidade que não vai parar de crescer. Eu espero coisas assim grandiosas. O IFE ele tem uma perspectiva muito boa. Eu espero que daqui a 10 anos a gente consiga estar num campus bem maior, né? Que de fato essa unidade que a gente está atualmente seja nossa, né? Porque ainda não é da gente. Mas eu espero que daqui a 10 anos seja nossa, que aqui seja simplesmente um anexo, a gente esteja em um campus grande, com salas amplas, laboratório equipado, com um quadro técnico e docente bem maior do que é hoje, com novos cursos, né? E que a universidade venha cada dia mais acrescentar na vida de quem mora aqui na cidade, de outras pessoas que estão aqui ao redor. Espero só coisas boas para o IFE. Eu espero tantos desdobramentos positivos como a gente vê pelos programas já citados, né? E uma crescente, né? Uma crescente expansão, né? Seja do nosso campus, né? Sejam de outros cursos, né? E, consequentemente, que os alunos e alunas egressos também a gente possa continuar, na medida do possível, um diálogo, né? Para espalhar, né? O Instituto por outros cantos e que outras pessoas possam ser beneficiadas, assim como nós que estamos aqui no presente estamos sendo. E eu espero que daqui a alguns anos a UFCA ela continue nesse processo de expansão, que tenhamos mais curso para ingressar, a garantia também dessa comunicação e interação, com a participação e ingresso de mais alunos surdos, tendo acessibilidade também à garantia dos intérpretes na universidade. Definiria como... Deixa eu pensar uma palavra ideal, acho que seria desafiador. O local onde você se desafia e melhora como estudante. Acolhimento. Desde que eu cheguei aqui, eu fui acolhida pelos alunos, principalmente pelos professores. Os professores são muito, muito humanos, sempre buscam nos ajudar. Mostrar que a universidade não é tudo isso é difícil, né? A gente consegue em colaboração com professores, com as turmas. Seria família, né? Porque hoje aqui o IFE, eu costumo dizer que a gente aqui é uma família. Até porque, como eu falei, eu deixei a minha família para poder vir para cá, mas aqui eu consegui uma nova família. Amigos, né, professores, né, as tias da limpeza, que elas são pessoas que estão aqui 100% com a gente.
perguntam como a gente tá, como é que a gente vai, nos dão conselho, né? Eu acho que por isso hoje a palavra que eu tenho para definir o IFE é família. Seria casa, porque como eu venho de outra cidade, inicialmente o IFE se tornou uma casa por necessidade, porque eu não conhecia a cidade, então eu tinha que passar a maior parte do meu tempo aqui, porque era onde eu sabia chegar. Se eu saísse, eu não sabia voltar para o IFE, mas com o tempo eu fui desenvolvendo um afeto pelo lugar. E hoje eu já não passo por necessidade, mas porque eu gosto, porque me é mais confortável, porque um dia quando eu não venho no IFE não parece um dia normal, não parece um dia completo. Eu acho que oportunidades. A universidade, ela me trouxe oportunidades de conhecer vários lugares, de eu evoluir enquanto pessoa e enquanto também futura profissional na educação. Eu acho que oportunidades é a palavra ideal que eu colocaria nesse momento para definir tanto o meu desenvolvimento aqui no Instituto, como também a questão minha pessoal, porque eu nunca tive oportunidades, como eu já ressaltei antes, e agora eu tenho oportunidades de sempre avançar e sempre aprender cada vez mais. Eu acho que construção, porque acho que a cada dia a gente está construindo novas formas de fazer dar certo, tudo aqui no Instituto, né? Um exemplo disso é que a gente teve uma mãe na pedagogia, né, que foi muito recentemente, e eu percebi que a gente foi construindo todo o ambiente para que ela pudesse se sentir mais à vontade, para que ela pudesse aprender melhor. Então, acho que a palavra que eu definiria seria construção, porque a todo momento a gente está buscando construir junto formas de que o ambiente se torne um ambiente mais propício ainda para a gente estar e para a gente evoluir. Coragem é uma palavra que diz muito sobre o ambiente, porque se nós não tivermos isso, se o IFE em si, nós que fazemos ele, não tivermos isso, ele não estaria no lugar que ele está hoje. E futuramente, daqui a 10 anos, como eu imagino que ele esteja, como eu anseio que ele esteja. Então, coragem é a palavra. Eu acho que seria acolhida, né? É uma casa que acolhe todo mundo. E eu vejo como um espaço que abraça muitas pessoas e é a forma que a gente tem, né, de se encontrar. Muitas das vezes a gente passa aqui de 8 da manhã até as 8 da noite, às 10 da noite. Então, para muitos, o IFE é uma casa. Então, acolhida / casa. 2 palavras aí. Acredito que é empatia pelo próximo. Porque aqui, eu tenho minha percepção que aqui a gente não tem uma universidade, a gente tem uma família. Eu sempre digo isso, eu sempre friso isso. Que aqui não me sinto assim em universidade, eu me sinto assim em família. Porque todos se conhecem, todos podem confiar uns nos outros. Sabe, aqui você tem um suporte. Então, assim, com relação ao ambiente que eu estava, aqui a minha palavra que fica é empatia. É casa. Porque a gente passa bastante tempo aqui, a gente cria um vínculo com os servidores, com outros estudantes, né? E eu vejo como fosse uma família. Então, o que você encontra quando chega em casa é uma família, né? Então, seria a palavra casa. Tá, deixa eu pensar. Para resumir isso aqui em uma frase é pouco, imagine uma palavra. Deixa eu pensar, viu? Eu resumiria como um ambiente preciso. Porque eu vou falar de mim e da região de onde eu moro. O IFE mais perto que a gente tem aqui em Brejo Santo. Então, é preciso que ele exista aqui. Então, foi uma coisa muito boa que aconteceu, né? Essa questão de ter colocado um IFE aqui para atender as cidades vizinhas. Então, de uma forma geral, eu acho que eu diria que o IFE, ele é preciso. Foi, é e vai ser. Eu definiria casa, porque aqui é a nossa casa, né? A casa de todos nós. Aqui é onde a gente passa a maior parte
né, do nosso dia e até da nossa noite. Eu falo por mim. Eu fico aqui, acredito que 12 horas do meu dia, né, eu realmente vou para casa só dormir. Então, a palavra que eu defino o IFE hoje seria casa, né? Aqui realmente eu me sinto em casa e aqui é onde a gente almoça, é onde a gente janta, né? E é isso. Acho que seria acolhedor. Tem muitas pessoas aqui que, se não fosse por elas, eu acho que eu não teria chegado até aqui. Assim que você me perguntou, já veio na minha cabeça a palavra, assim, em segundos, que é aconchego. Para mim, o IFE foi um aconchego muito, muito, muito grande, porque eu fui muito amada aí, sabe? Eu me senti muito acolhida, eu amei muito, né? Aliás, meu coração está aí. Eu definiria o IFE como gratidão. Gratidão por tudo que o IFE proporcionou para a minha vida. Eu digo que se por um acaso eu não quiser seguir a carreira de professor, eu ainda assim ganhei muita coisa nesse curso durante toda essa trajetória minha, porque eu obtive um crescimento pessoal muito grande, inegável. Às vezes eu digo que a pessoa que eu entrei aqui e a pessoa que eu sou hoje são pessoas completamente diferentes. Tamanha foi a evolução que o IFE me proporcionou. Eita, para mim hoje é saudade, né? O Instituto, ele foi muito importante para minha vida, né? E as pessoas que algumas, acho que a maioria ainda está aí, né? Foram muito importantes para mim também. Então, para mim seria saudade.